E aí, família? Começou. E tá do meu lado aqui aquele meu parceiro. Fala comigo, meu sócio. O Ed aí, ó. Fala comigo, meu sócio. Chegou Tá empolgado? o grande dia. Muito. Não vi a hora de começar. E hoje, convidado muito especial. Ó, vou falar pra vocês, tô feliz porque o primeiro convidado é um parceiraço, é um amigo, é um cara que eu sou fã de verdade. É o homem aí, o Cicinho. Cicinho. Beleza, que honra minha, né, dar esse pontapé inicial. Eu confesso também que eu tô ansioso, porque é tudo novo, né, mas antes de mais nada, né, o sucesso já é garantido, porque vocês são pessoas extremamente do bem, estão muito bem assessorados, então eu me sinto honrado por fazer parte desse primeiro programa e é o pontapé inicial, vamos junto. Cicinho, como que você foi parar no SBT, cara? Cara, o SBT, assim, foi uma oportunidade que eu tive. Eu fiz uma entrevista, antes de receber o contato, né, do diretor do SBT, eu fiz uma entrevista com o Benja, né? Sim. Ele estava trabalhando na Fox, e aí nessa entrevista que eu fiz com ele, ele conversou comigo e ele falou assim, você já pensou em trabalhar em televisão como comentarista? Você se expressa bem? Você tem algum projeto? Você tem planos para trabalhar no meio do futebol? Quais são os seus planos? Eu falei, Benja, eu não tenho, eu tô no meio do mato aqui no Goiás, parei de jogar futebol, já tô há 2 anos aqui correndo atrás de criança, tenho um centro esportivo, estou cuidando da formação de atletas e nunca pensei, já recebi convite aqui em Goiás, né, como eu estava em Goiás, já recebi convite em Goiás para poder ser comentarista, mas pelas agendas que eu tenho não coincidiu. Ele falou assim, não, eu tô com um projeto aí, se der certo eu vou entrar em contato contigo. E aí passou um mês, ele me ligou e falou assim, tô indo pro SBT, um programa assim assado, é um pontapé inicial do esporte no SBT, o Silvio Santos está abraçando, né, essa causa, o SBT está com a Libertadores, enfim, tantos projetos bacanas, e eu gostaria que você tivesse comigo. Aí eu falei, beleza. Ele falou, se você topar o desafio, eu vou pedir pro diretor te ligar. Legal. Aí o diretor me ligou, e aí eu falei com o Benja, eu nunca fiz televisão, né? É algo novo pra você também, né? É algo novo. Eu falei, eu vou ter que cornetar jogador. Ele falou assim, cara, você tem muito perfil, assim, você é carismático, o outro que vai fazer parte da equipe também é o Sheik, tem uma identificação com a torcida, e a gente precisa de jogadores... ex-jogadores que têm identificação, que saiba se expressar e que goste do desafio, que tope o desafio. Além do Mano e eu, que o Mano já está comigo há 20 anos. Então foi essa visão do Benja que viu esse potencial e eu aceitei o desafio e graças a Deus estamos bombando aí também. E você como jogador, Cicinho, você tinha uma ótima relação com os jogadores, né? Até por estar no meio deles ali, né? E agora como comentarista? A relação mudou? Quando você liga, tem jogador que não atende mais? Muitos. Na verdade, assim, eu procuro sempre também ligar para os assessores, né? Legal. Já tá acostumado ali já. E aí você liga pro assessor e o assessor falou, ó, dá uma segurada que tá muito pesado. Mas a questão é o seguinte, eu, como jogador, eu não entendia a maneira com que o comentarista se expressava. Hoje eu me expresso como um ex-jogador e como um torcedor. O SBT é bom, o programa e tá esse sucesso, porque o Benja e os diretores que cuidam de toda a pauta do programa, além de cuidar de tudo, eles nos dão a liberdade de expressão. Legal. Então, hoje o torcedor não quer mais ver um programa de televisão que fica falando de tática, de posicionamento. Não. Fala a língua do torcedor, né? Fala a língua que interessa ao torcedor. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade. Muitos jogadores não atendem o telefone mais. Muitos nos vê como inimigo, mas eu estou trabalhando. Sim. Né? Eu não estou desrespeitando ninguém. Eu expresso a sua opinião. A minha opinião. E se o atleta aceitar, beleza. Como já houve outra situação, quando eu jogava, que expressava, eu não gostava. Beleza, depois... Respeitar, né? E eu jogava. Né? Eu falei assim, bom, a maneira de mudar a opinião desse cara que tá falando de mim é jogando futebol. Eu ia até te perguntar como que você lida com essas críticas, né? Porque nem sempre o comentário, como a gente falou, de elogio ou de cobrança, é o que o torcedor quer ouvir. Os que são mais brandos...
eu respondo. Sim. Os que pegam mais pesado, aí não, porque você vê que ali já tá saindo de um contexto. Mas aquele que se expressa, olha, você falou besteira demais. Que teve um cara outro dia que falou assim, pô, assim, lava a boca pra falar do Flamengo, você tá falando só merda, que não sei o que tem. Aí eu peguei e respondi ele. Eu falei, não, irmão, você tá acompanhando o programa? Ah, não, eu tô acompanhando o programa. Eu falei, então, presta atenção no que nós estamos comentando. Não é que eu tô perseguindo. A questão é o que eu tô vendo. E se eu tô vendo dessa maneira, sim, eu não vou te obrigar a ver. Aí o cara, não, obrigado por interagir. Aí já acabou. Ganhou um seguidor. Eu falei, opa! Tem até um amigo ali já. Então, agora tem uns que já falam da família, tem outros que já falam... Ameaça também. Ameaça. Aí esses daí já perde a razão. Você acha que o futebol hoje em dia, depois desse episódio do Grenal aí, você acha que o futebol tá ficando chato ou os caras realmente pegou pesado? Não é que o futebol tá ficando chato. É que hoje não pode mais nada. Entendeu? Zoação faz parte do futebol. Eu joguei numa época que a gente era chamado de Bambi. A hora que chegava a semana pra jogar contra o Corinthians, o nervosismo já tomava conta. Você sabia que de um lado o Vampeta já ia falar abobrinha, o Souza ia falar pro parte do São Paulo. E quando o bicho tava pegando mesmo pros dois lados, ninguém vai falar nada, aí vinha Marco Aurélio Cunha de um lado, vinha o Cittadini do outro, e virava aquele tumulto, né? Hoje não, hoje se o cara azou porque tá desrespeitando, não, isso faz parte do futebol. Mas se o Cicinho não fosse comentarista hoje, você estaria no mundo do futebol ainda ou outros planos? Olha, eu na verdade, assim, eu nunca me vi como um treinador. Como um gestor, eu já pensei. E é um projeto meu. Futuro. Não agora, futuro. Por que eu falo não agora? Porque para você ser um gestor, você precisa de estudo, precisa entender melhor do assunto, e eu ainda não estou preparado. Se hoje o meu desejo mesmo seria ser auxiliar de treinador. Porque eu me vejo um cara mais pacífico, um cara mais apaziguador, um embaixador. O treinador vai, manda pancada e o auxiliar vai lá, não, o treinador não te colocou pra jogar, mas vai colocar, treina, assim. Então eu me vejo mais assim. Pra você, qual que é a lembrança que você tem quando alguém fala de 2005, assim, um momento, tipo, importante? Claro que o Mundial, ele é uma conquista que fica pra vida, né? O jogador, Libertadores. Mas você lembra algum caso engraçado, alguma história, alguma resenha? Como que eram os bastidores lá? Olha, situações assim engraçadas tinha todo tempo, né? Um time que tem Souza, tem a Luiz Chulapa, tem o Richardson, tem... em 2004, quando eu cheguei, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano teve um jogo que eu saí correndo de dentro do campo, que eu errei um cruzamento pra ele. Ele falou que eu era ruim demais, aí eu xinguei a mãe dele. E aí o juiz acaba o primeiro tempo, justo na hora que eu xinguei a mãe. Olho pra trás, vem o Fabuloso. Aí eu corri pro vestiário. Cheguei no vestiário, ele veio, eu vou te matar, não sei. Eu falei, não, pô. Aí você xingou minha mãe. Eu falei, Luiz, eu tô cansado, chego na linha de fundo. Você acha que eu quero errar cruzamento? Aí você me chama de ruim, pô? Aí não, desculpa, não sei o que tem. A próxima vez eu arranco o seu dente. O grupo, quem manda mensagem toda hora e é onipresente é o Amoroso. É o Amoroso. O Amoroso, ele dá bom dia tomando um café. 10 minutos depois, ele já tá com uma cerveja na mão em Veneza. 40 minutos depois, ele tá em Porto Alegre, numa churrascaria, almoçando com o filho dele. Fala, cara, você tá em tudo que é lugar, né? Você tá em tudo quanto é lugar. Bem. Mas os caras são gente boa demais. Outro dia eu liguei pro Aloysio, né? Porque minha filha pega celular, vê Instagram, né? Aí ela olhou o celular e falou, nossa, papai, o tio Aloysio... o tio Chula, né, tá bebendo demais, né, como vai, tem 7 anos. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, Chula, faz um favor pra mim, minha filha tá acompanhando, né, para com esse negócio, dá uma seguradinha no Danone, Danone daqui. Aí só ouvi a mensagem, tu me ensinaste, agora quer que eu pare? Como foi sua chegada? Porque já tinha um lateral direito lá que era consagrado, Salgado, assim, Michel Salgado, né? Eu já vi algumas histórias aí que o Roberto Carlos ficou brincando um pouquinho, tá chegando um jogador pra sua vaga. Como é que ficou o clima? Carlos, na verdade, ele complicou a minha chegada, né? Porque o Roberto Carlos é padrinho de batizado do filho do Michel Salgado. Do Mitchell, né? E aí, quando eu acertei contrato com o Real Madrid, começou a sair os noticiários, tanto no Brasil quanto lá
em Madrid, na Europa, tudo. Aí ele falava, Milton, você jogou 10 anos aqui como titular, agora vai vir um que vai fazer sombra, né? Essas boca de porco aí que você falava, não, né? A expressão do Roberto. E aí o Michel Salgado começou... pegando aquela birra, né? Foi pegando a birra. No entanto, quando eu cheguei, ele não me cumprimentava, não. Qual a maior dificuldade que um brasileiro encontra quando chega, assim, a jogar num clube de fora, né? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei foi a questão tática. Porque eu saí do Brasil, na linguagem nossa aqui, eu era peladeiro. Sim. Porque o São Paulo jogava num esquema 3-5-2. Então o Júnior cruzava, eu finalizava, às vezes eu estava do lado esquerdo, o Júnior do lado direito. Era o quê? Era a liberdade que a gente tinha de um país pentacampeão. Certo? E o que acontece? Aí você chega na Europa, é tudo diferente. Entendeu? Eu não senti tanta dificuldade com a adaptação, porque, tinha muitos brasileiros no time. Outra, eu tinha um cara que jogava à frente da minha posição, porque lá o esquema 4-4-2, jogava os pontas abertos, era o Beckham. E o Beckham é um cara muito obediente taticamente. No entanto, que às vezes ele zoava. Ele falava assim, você é o atacante e eu o lateral. Porque eu tocava nele e passava. Porque ele, europeu, ele já tem esse sentido de se posicionar. Pra você ter noção, eu saí do Real Madrid e fui pra Roma. A Roma eu fiquei 2 jogos no banco. No terceiro jogo, que eu já estava em Roma, o Spalletti me colocou pra jogar. Joguei contra o Palermo, ganhamos de 4-1. Eu dei passe pra 3 gols. Só que o gol que nós tomamos foi nas minhas costas. O jornal El Romanista ali me deu nota 8, que foi a maior do time. No outro dia eu não vi a hora de chegar no vestiário. No vestiário, o Spalletti. Chegar grandão, né? Luciano Spalletti, aquele careca. Lógico que eu cheguei grandão. Primeiro jogo, sendo melhor nota maior que do Totti. Olha só. Cheio de moral, né? E aí sentei, aí o Luciano Spalletti, louco, falou, Doni, traduz aí pro Cicinho. Aí ele foi falando e eu com aquele sorrisinho assim, né? Ele, nossa, tá dando moral. E ele falando em italiano, não entendia nada ainda, tal. Aí o Doni traduziu. O Doni olhou pra mim e falou assim, Cicinho, ele falou que aqui não é Real Madrid, que aqui não é Brasil. Eu falei, tá, aí que você é lateral, você não é ponta. O ponta é o Tadei. Você chegou 10 vezes na linha de fundo, ok, você deu 3 passos pra gol, só que nós tomamos um gol nas suas costas. E outra, chega 2 vezes e dá 2 passes, não precisa chegar 10 vezes. Aqui é sistema tático. Fiquei 3 jogos sem jogar. Sim, teve algum clube que você sonhou em passar e que não deu certo a passagem? Ou que você gostaria de ter passado? Não. Na verdade, o meu sonho era jogar no São Paulo. E eu realizei esse sonho. E como eu falei, graças a Deus, muito bem realizado pelos títulos que eu conquistei e pela imagem que eu deixei. Então, eu nunca, assim, almejei em jogar em outro time no Brasil, não. Só que aí depois eu machuquei meu joelho pela 2ª vez e o médico falou que existia a possibilidade de eu não jogar mais futebol, pelo tamanho da gravidade no meu joelho, que moeu tudo. E aí eu entrei em depressão, comecei uma vida assim de muita bebida, de não me cuidar, de não fazer legal o tratamento de fisioterapia. Demorei 1 ano para voltar a jogar futebol, voltei a jogar, mas aí minha mente já estava totalmente de ex-atleta. Sim. Então ficou essa tristeza de não ter correspondido. É engraçado, né? No São Paulo eu cheguei para ser sucessor do Cafu. Fui para a seleção brasileira ser sucessor do Cafu. Cheguei na Roma para ser sucessor do Cafu. Falei, credo. Muitos falam sobre o problema que você teve com bebida, mas pouco se fala de como foi a sua conversão. Eu há 11 anos atrás, né, eu resolvi ter uma mudança de vida, né? Eu sempre fui um cara temente a Deus, mas temia da minha maneira. Sim. O temor verdadeiro mesmo é quando você obedece, né? Então, eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi ouvir a voz de Deus. E quando minha esposa foi usada como esse instrumento
para me levar, né, até uma igreja, para estar congregando ali, eu entendi que ali era o meu lugar, né? Ali é onde eu seria um cara extremamente feliz, porque eu vivi com galácticos, eu vivi com títulos, vivi com 10 carros na garagem, com 200 pessoas dentro da minha casa fazendo festa, sendo patrocinados por empresas de bebidas, mas eu não era feliz, eu era um cara depressivo. Mas houve algum momento, assim, em que você parou e percebeu, assim, onde que era o erro? Você falou assim, eu preciso acordar e cuidar da minha carreira. Ou alguém chegou em você, assim, e falou, Cicinho, tá errado. Não, eu recebi conselhos de muitas pessoas, né? Até por parte da minha família. Só que quando você vive o seu mundo, você é dono do seu próprio nariz, como eu tinha minha independência financeira, eu era muito bem sucedido, eu achava que eu era dono de tudo. Então não ouvia ninguém. Mas o estalo deu a partir do momento que eu acordei e vi que eu não tinha mais prazer de jogar futebol. Você conta pra gente aí a tatuagem que você fez da Bíblia, aí não sabia. Não, na verdade Como que foi? Foram 2 tatuagens. Né? Foram 2 Você tatuagens. nem lembrou, só viu a tatuagem depois. Não, é porque assim, eu sabia que eu tinha feito tatuagem, mas só que acontece, eu fui até o estúdio de tatuagem. E quando chegou lá, o tatuador, ele tinha feito, eu falei pra ele, eu liguei pra ele e falei, irmão, eu quero fazer uma Bíblia. E escrever uma frase. Aí o cara preparou e eu falei, eu quero fazer aqui em cima, né, nas costas. E aí, quando ele fez e colou o desenho, eu falei, ficou muito vago minhas costas, o que nós vamos fazer? Aí lembrei, eu falei assim, poxa, eu tenho 9 sobrinhos, vou colocar o nome dos 9. Dos 9. Aí falei, irmão, faz aí. Aí colocou o nome dos 9. Aí deitei lá, aí ele buscou uma caixinha de cerveja, eu ficava tomando, meio deitado assim, né? Na verdade, primeiro eu sentei, né? Abraçando uma cadeira assim. E aí ele tatuando. Aí quando começou a doer muito, aí eu deitei. Só que a dor começou muito, eu já pedi pra ele pinga, né? Só que aí não tinha pinga, eu tava na Itália, aí ele trouxe tequila. Piorou a situação. Aí só lembro do ratinho correndo, né, daquele desenho. Aí fui tomando tequila. O ligeirinho. Não lembro como que eu cheguei em casa e dá vodka, tequila, esse negócio da amnésia. E aí beleza, dormi. Aí no outro dia eu acordei e a hora que eu virei de barriga pra cima assim, que tinha passado o teor do álcool, aí doeu minhas costas. Aí eu levantei e fui no espelho. Que eu olhei, tá igual uma tartaruga, assim, inchada, as costas vermelhas. Eu falei, meu que eu fiz da minha vida? Aí eu acordei meu amigo, né, que um irmão que eu levei pra morar comigo, que cresceu lá. Falei, Raílson, o que eu fiz? Ele falou, sei lá, você deitou lá, pediu pra fazer um monte de tatuagem. Aí comecei a olhar, ele tirou foto, aí vi o nome de periquito, papagaio, sobrinho. E aí foi, então. E muito do seu testemunho, assim, também você conta, você tem uma ligação com a Chapecoense, né? Mas conta um pouquinho, porque por pouco você também não esteve nesse avião, né? Eu tava em fim de contrato com o Sivasspor e minha esposa já não queria ficar mais lá na Turquia. Nós estávamos com uma filha com quase 2 anos e minha esposa estava grávida da segunda, que era a Esther. E aí surgiu essa oportunidade da Chapecoense. Meu ex-empresário, na época o Ricardo Sarti, ligou, falou que tinha um time em ascensão, né? Subiu meteoricamente para a primeira divisão e eles queriam alguns jogadores de nome para poder divulgar o nome da cidade, do time. E se eu tinha interesse. Só que eu já tinha uma conversa, assim, mais ou menos com o João Paulo e com o Milton Cruz, né? E aí a possibilidade de encerrar a carreira no São Paulo. E não tendo essa oportunidade, que depois esfriou mesmo, aí nós apalavramos com a Chapecoense, porque eu não quis assinar pré-contrato, mas o treinador já tinha liberado, o diretor, o Mauro, que mandou mensagem, estava dentro do avião também, que faleceu, tinha autorizado, né? Então tava tudo certo. Ia acabar meu contrato dia 31 de maio, eu ia chegar no Brasil em junho e já ia assinar contrato e ia dar sequência. Só que eu machuquei, faltando 5 jogos, eu machuquei, aí meu empresário ligou pros caras da Chapecoense e falou, olha, não vai dar mais pra você sim, ele machucou o joelho. Aí falou, vamos fazer o seguinte, ele machucou agora, ele faz tratamento, né? E vai acabar a temporada. Em janeiro, ele vem,
faz os testes aqui, se tiver beleza, a gente assina contrato, ele começa a nova temporada com a gente, sem problema nenhum, a gente tem interesse ainda. E aí, beleza. E aí eu fiquei contestando, né, essa questão de ter me machucado, e depois, alguns meses depois, caiu o avião, né? Olha pra aquela câmera ali, ó. Um pouquinho, manda aqueles salves pra gente encerrar pros rapazes aí, os amigos. Queria agradecer, tem que falar aqui, né? Por favor, fala próximo aí. Agradecer o projeto, que a gente já tava ensaiando isso há um tempo, né? Já. Entendeu? Daí faltou coragem e agora acho que chegou o momento, né? Deus, né? Isso aí. Era agora, né? Tinha que ser. E lembrando que o Boquinha também vai estar em alguns podcasts com a gente comentando. Os de música, o cavaquinho é dele, toca muito, Cicinho. Vamos fazer um samba. Manda uns abraços pro pessoal aí, ó. Eu vou tocar e você canta. Fazer aquela dupla. Vamos. Tonique tá na pro água. próximo. Como que é o nome do pessoal do abraço, Boquinha? O Bafo e o Checha do Box 299, o pessoal que acelera de moto aí. Aí, ó. É Uma nóis. equipe da Porque, hora. ó, nóis. por que eu pedi pra ele falar? Porque eu sei que você também anda de moto, né, Cicinho? Tamo junto, obrigado, Ed, obrigado, Cicinho. Valeu, galera. E chama a Fi. É nóis. Chama, fi. Chama que você ligou.